Oi, pessoal, eu sou Lila Nascimento, sou artista independente, morador de Osasco, e estou aqui através da lei do edital Aldir Blanc e vou fazer leituras sobre textos de minha autoria. Eu gosto bastante de pesquisar sobre o nosso folclore brasileiro, sobre as manifestações culturais, sobre as nossas danças, as nossas lendas, e todo o meu trabalho artístico ele se baseia no nosso folclore e na cultura popular brasileira. Então, eu curso artes plásticas, sou estudante de artes plásticas, e o meu trabalho, na grande maioria das minhas redes sociais, toda vez que eu posto, eu faço uma postagem de algum trabalho, ele vem seguido de um texto. A maioria dos meus textos são autorais, porque eu me considero um pesquisador independente, e estou aqui para ler esses textos, né, e debater um pouco mais sobre o nosso folclore, sobre a nossa cultura, o quão ela é importante na formação, principalmente nas escolas, porque eu estudei em escola pública, nas escolas públicas de Osasco, e toda essa minha construção como artista se deu através do que eu aprendi nas escolas, principalmente nas épocas que comemorávamos o folclore, que tínhamos trabalhos, desenhos, murais, que nós enfeitávamos a nossa escola. Então são lembranças muito boas que eu trago desde a infância e que contribuem muito para a minha formação como artista. Eu gosto muito das nossas lendas, eu gosto de tudo que envolve a nossa cultura popular e o povo brasileiro, né? Que o povo brasileiro, principalmente o povo interiorano, é um povo de uma sabedoria muito grande, e é nessa sabedoria que eu me inspiro. A primeira lenda que eu vou ler é uma lenda que é muito conhecida, que é uma lenda da região sul, que é a do Negrinho do Pastoreio. Essa lenda é oriunda da região sul. Dizem que existia um fazendeiro muito mau que apostava em corridas de cavalos. Todo o dinheiro que obtia o corrompia ainda mais. Esse fazendeiro tinha um criado, um menino escravo, órfão, sem nome e que sofria maus tratos do patrão e de seu filho. Ele era responsável por cuidar dos cavalos, principalmente o cavalo baio, que era o predileto de seu dono. Sempre que o patrão perdia as corridas, o menino era castigado e chicoteado. Uma noite, o filho do fazendeiro soltou os cavalos do curral para culpar o menino. Quando percebeu o que havia acontecido, o negrinho foi à capela orar e pedir a Nossa Senhora Aparecida que tivesse piedade e o ajudasse. O menino não tinha ninguém nesse mundo por ele, então dizia que a santa era sua madrinha. Saiu da capela, pegou um pedacinho de vela benta e foi procurar o cavalo. Ia rezando, e cada gota de cera que caía acendia um ponto de luz na campina. O lugar já estava todo iluminado. Ele encontrou o cavalo e voltou para casa. Uma vez, num novo castigo, o menino foi cuidar dos cavalos no campo, sem água e sem comida. Adormeceu de cansaço, e então o filho do fazendeiro enxotou os cavalos e chamou pelo pai, que, irado, surrou o menino de tal forma, deixando-o quase morto. Como queria castigá-lo ainda mais, jogou seu corpo sobre um formigueiro, na gana de que as formigas devorassem o menino vivo. Depois de 3 dias, o homem voltou ao local para ver o que sobrara do menino, mas chegando lá, o viu iluminado, sorrindo ao lado de Nossa Senhora e do cavalo baio. O menino pulou no cavalo e cavalgou pelo céu. Desde então, tornou-se o protetor de todas as crianças e injustiçados, dando auxílio para encontrar tudo o que foi perdido. É comum, quando se perde alguma coisa, acender uma velinha para o menino, pedindo que ajude a encontrar. Ele sempre atenderá quem o chama, o santo Negrinho do Pastoreio. Eu gosto muito dessas histórias. Essa, se eu não me engano, foi uma das primeiras histórias do folclore que eu aprendi depois do Saci e do Curupira. Era uma história que me emocionava muito,
E o que eu acho muito legal, muito bacana nas nossas lendas são que elas não são só histórias, né? Por trás existe toda uma liturgia, existem vários. Tanto que o Negrinho do Pastoreio, ele é visto como um santinho, né, da região sul, e ele também é cultuado em muitos terreiros de Umbanda. Eu conheço pessoas que são devotas dele, e eu acho muito bonita essa mescla que o nosso folclore tem, né? Porque nada é por acaso. Sempre por trás das lendas, sempre por trás de uma vestimenta, sempre por trás de uma reza, até de um simples movimento, existe rituais, né? Rituais do povo. E essa é uma lenda que eu acho muito bonita, por mais que seja triste, e é uma lenda que me emociona muito. A próxima que eu vou ler é a da Mula Sem Cabeça, que é uma lenda que eu morria de medo quando eu era criança. A lenda da Mula Sem Cabeça foi trazida de fora e está presente em países como Portugal, Espanha, México, Brasil e os demais da América do Sul. Geralmente contada em regiões mais interioranas, trata-se de uma maldição recaída sobre mulheres que mantiveram relações amorosas com padres que cumpriam o celibato. Ao se entregar para o padre, passará a se transformar em animal na virada de quinta-feira de lua cheia, até o terceiro cantar do galo no amanhecer de sexta. Ambos tornam-se amaldiçoados. A maldição para a mulher é dada em vida, e para o padre depois da morte, fazendo com que não se encontre nem mesmo no além. A mula sem cabeça trata-se de uma visão fantasmagórica de uma mula com cascos em brasa, forma de animal até o pescoço e labaredas no lugar da cabeça. Mesmo sem cabeça, relincha em altura estrondosa e chora em forma de lamento. Possui um freio de metal, onde quem conseguir tirá-lo quebrará o encanto. Dizem também que para quebrar a maldição, pode-se furar alguma parte de seu corpo com um espeto virgem de madeira. Ao escorrer seu sangue, estará livre do encanto, porém, desde que quem o quebrou seja morador de seu vilarejo e continue morando nele. Durante o período de transformação, corre por 7 cidades e ataca quem encontrar pela frente, levando a vítima à morte. Tal lenda foi criada como forma de impor medo sobre as mulheres para que não tivessem relações sexuais antes do casamento, e para padres que desrespeitassem o celibato, tentando assim manter os costumes de moralidade da época. Eu acho super interessante porque realmente essas lendas, muitas delas, elas trazem a questão do medo, né, das pessoas antigamente, porque até hoje, né, nós vemos a questão do controle da população, do controle do povo, principalmente através do medo religioso, né? E essas lendas que eu lembro que eram contadas pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, eram como forma de realmente amedrontar, de falar igual as lendas de bicho-papão quando nós éramos criança. E eu acho interessante também. A próxima lenda que eu vou contar agora é a da Caipora. Nossa, é um ser fantástico que eu acho incrível. Caipora é um ser mitológico do panteão tupi-guarani presente no folclore brasileiro. É representada como o espírito ou divindade protetora das matas e animais. O nome Caipora deriva de Caapora, que significa habitante do mato. Em algumas regiões é tida como um homem de pele escura, baixa estatura, nu e com grande força. Em outras é vista como uma mulher selvagem, nua e coberta de pelos. Tem a companhia dos porcos do mato, da qual anda montada com uma lança na mão. Detesta caçadores, seja os que caçam animais grandes ou pequenos.
Tem o poder de ressuscitar animais mortos em caçadas e fazê-los se voltar contra quem os matou. Pode soltar assobios, gritos estridentes e uivos medonhos para assustar caçadores, expulsando-os das florestas e muitas vezes se irar contra eles, dando-lhes surras. Por isso, antes de entrarem nas matas, muitos caçadores deixam fumo dentro de um tronco oco e dizem em voz alta: "Toma, caipora, vem buscar seu fumo e me deixe ir em paz." Eu acho engraçado porque eu tinha um amigo do meu avô que ele falava a respeito disso e eu morria de medo. É muito confundida com o curupira, por terem semelhanças e não aprovarem caças e protegerem os animais. De humor imprevisível, por pregar peças e provocar azar até mesmo quando caçadores a presenteiam. O nome caipora é ligado à má sorte, onde quando uma pessoa é azarada, o apelidam de caipora, ou dizem que a pessoa está com o caipora. Diferente da sereia Iara, que tem sua morada no rio Amazonas, a caipora está em todo lugar onde houver mata e animais silvestres, estando todos sob sua proteção. Em casa de caboclo, não há um que ouse desrespeitar a caipora, adentrando nas matas em dias santos ou no fim de semana, contando de quinta-feira a domingo, pois sua força se amplifica. É também cultuada como um ser encantado que possui forças e domínio sobre a natureza. Peça licença e esteja com o coração limpo ao adentrar no solo sagrado das matas, pois todas elas têm seus protetores. Como eu havia dito, né, que toda lenda, todo ser folclórico, tudo que envolve folclore, ele também tem os seus rituais litúrgicos, né? Por exemplo, existem terreiros de encantaria que a caipora, ela não é só um ser mitológico, ela é um espírito protetor da floresta, ela é vista como, eu não sei dizer bem se ela é vista como um encantado ou como um ser protetor realmente da floresta, mas ela é cultuada, ela é agradada e ela é muito respeitada. E eu acho isso muito interessante. Tudo que vem do nosso povo não é algo à toa, né? Bom, pessoal, a próxima que eu vou contar é a da Iara, deusa do panteão Tupi-Guarani, a senhora das águas cálidas. Contam que na aldeia vivia a moça mais bela de todas, chamada Iara. Filha do pajé, a menina possuía dons espirituais e facilidade no convívio com todos, inclusive com os animais. Tais dons despertaram inveja nos filhos do cacique, que armaram uma emboscada para matá-la. Antes que a pegassem, a moça teve uma visão e conseguiu escapar, matando todos os homens que tentaram contra sua vida. Porém, o cacique, enfurecido, a condenou à morte, jogando-a nas águas do rio Amazonas. Os peixes e espíritos das águas, com pena da moça e cientes de sua inocência, a salvaram, transformando-a numa sereia. A Iara sobe à superfície sempre à noite, penteando seus longos cabelos e entoando seu canto delicioso, capaz de enfeitiçar qualquer um que ouvi-la. Seu canto é tão magnífico que as cascatas param de correr, os pássaros param de cantar e toda a floresta fica em silêncio para não atrapalhar seu canto. Aversa a homens, não tem piedade em afogá-los, a não ser que veja bondade em seus corações, assim como viu no guerreiro Jaguarari. É a personificação do desejo proibido, pois quem se atrever a ouvi-la provará da inevitável morte por afogamento. É respeitada e temida, tanto que muitos pescadores e ribeirinhos evitam passar pelo rio quando escurece, com medo de encontrá-la e nunca mais voltarem.
A Yara é o puro mistério, a sedução e magia dos habitantes aquáticos das águas amazônicas. Outra citação, que eu acho interessante, porque essas lendas, muitas delas elas são respeitadas pelo povo, porque realmente eu já ouvi falar que em algumas partes do rio Amazonas tem pessoas que elas não cruzam o rio quando escurece, porque elas têm medo dela, Vamos lá, eu vou contar mais uma história da Yara, e é a história de amor dela com Jaguarari. Conto da Yara e Jaguarari. Jaguarari era um moço guerreiro e de bom coração, muito querido e admirado na sua aldeia. Era um exímio caçador e pescador, e o principal provedor de alimento para seu povo. Sua aldeia era próxima do rio, onde ele quase ia todos os dias pescar. Numa de suas pescas, percebeu que a floresta estava diferente, tudo muito silencioso. Ouviu um canto que vinha da parte mais fechada da floresta. Através de um pequeno corredor entre as árvores que mal passava sua canoa. Chegando ao fim do caminho, no meio do rio, viu uma moça boiando sobre as águas. Era a mulher mais linda que já tinha visto e o canto mais maravilhoso que já tinha escutado. A floresta ficava em silêncio quando ela cantava. A cascata parava de correr e todos os pássaros em silêncio para não atrapalhar seu canto. A moça tinha os cabelos compridos e negros, onde os penteava com esmero. E, em vez de pernas, tinha uma longa cauda, como os peixes que estavam junto dela. Ela parou, olhou nos olhos de Jaguarari, sorriu abrindo os braços para ele e pulou para o fundo das águas. Desde aquele dia, Jaguarari não foi mais o mesmo. Todos os dias ia para o rio na intenção de encontrar a moça, mas todas as vezes não obteve sucesso, nunca mais a encontrou. Começou a definhar em vida. Não comia, não caçava, não saía de sua rede. A mãe, preocupada, lhe indagou sobre o que estava acontecendo e ele disse sobre a moça que tinha visto. A mãe, desesperada, pois entendeu que era um encanto da Yara, foi até o pajé pedir ajuda. O velho sábio não teve muito o que fazer e nada que fazia dava jeito. Então, numa madrugada antes do nascer do sol, Jaguarari tomou sua canoa e seguiu pelo rio. Mesmo debilitado, remava com força na esperança de encontrar a moça. Então, a Yara emergiu das águas, sentada próxima à canoa de Jaguarari. Ela sorriu e lhe abriu os braços. Ele pulou nas águas, a abraçando, e os dois foram para o fundo das águas, não retornando nunca mais. Dizem que Jaguarari foi o único homem que Yara não levou para a morte, escolhendo-o para ser seu companheiro e viver junto dele para sempre. Essa é uma história que eu gosto muito, e a Yara, ela é um dos personagens do folclore que eu mais gosto. Engraçado que na época de escola, quando nós fazíamos o desenho da Yara, eu não tinha noção que a Yara ela é contada como uma moça indígena. E na maioria, quando as crianças iam pintar, sempre faziam a Yara loira, E o mais diferente que tinha era a Yara que era contada como com cabelos verdes. Mas todo mundo, quando ia fazer a Yara, fazia ela loira, Aí depois que eu comecei a estudar mais, eu vi que a Yara, ela é uma deusa. Ela é considerada uma divindade indígena, das águas. E eu acho super interessante a gente começar a tirar essa ideia eurocêntrica, das nossas lendas, principalmente quando se trata de seres, dos nossos seres folclóricos e seres da mata, da floresta, que são seres que vêm das lendas indígenas, como os orixás, por exemplo, que muitas vezes eles são retratados como brancos, sendo que não são, eles são ancestrais pretos que vieram da Nigéria. Então, pessoal,
pessoal, eu acho super importante essa deseurocentralização sobre o nosso folclore, sobre as nossas divindades. Então, vamos seguir. A próxima lenda que eu vou contar é a do Curupira, que é outro personagem que eu também acho que eu sou suspeito em falar, né? Todos os personagens do folclore eu gosto, cada um tem a sua particularidade, eu acho super legal. Me lembra muito da época da escola, que no meu ensino fundamental eu aprendi muita coisa e foi de extrema importância para minha formação artística. Eu tive professoras maravilhosas. A diretora também da escola que eu estudei no Benedito Alves Turíbio. Eu lembro, a nossa diretora era a diretora Luzinete, que era uma diretora fantástica. E eu trago boas recordações. Foi uma das melhores épocas da minha vida, que eu aprendi muito mesmo. Então vamos lá. O Curupira. Outro personagem bastante conhecido do nosso folclore. Trata-se de um ser de baixa estatura, cabelos vermelhos, força física fora do comum e pés virados para trás. Fazendo assim, pegadas contrárias para que caçadores se percam com seu rastro falso mata adentro. Em alguns contos, é descrito também com a pele verde e olhos vermelhos. Com dons sobrenaturais, costuma emitir sons, desde gritos, voz humana e assobios, fazendo com que quem o ouça se perca na floresta. É o protetor da mata, da flora e fauna. Anda sempre com uma machadinha na mão para verificar se as árvores vão resistir às tempestades, avisando os animais próximos para que se mudem de local caso a madeira venha a ceder. Antigamente, os indígenas, para conter a ira do Curupira, iam até o cume de uma montanha, oferecendo-lhe presentes como lanças, arcos, flechas e penas. Possui características semelhantes com a caipora, mas dizem que são seres diferentes. Aprecia fumo e cachaça. Por isso, trabalhadores rurais, para contê-lo, ofertam seus agrados próximos das matas e assim trabalharem sem perigo. Em algumas casas de encantaria, é cultuado como ser encantado, protetor e guardião das matas. Para os indígenas, é o espírito guardião da floresta, nem bom nem ruim, que não pensa duas vezes em punir quem entra na mata para caçar e depredar a natureza. Pense duas vezes antes de entrar na mata em vão ou sem pedir a devida licença. É uma lenda que eu também gosto muito e que ela traz pra gente a questão do respeito à natureza, né, da consciência ecológica. Eu acho isso tão bonito e eu não consigo entender como tem pessoas do nosso país que muitas vezes eu já vi fazendo chacota com as nossas lendas, comparando os nossos seres com seres das lendas dos Estados Unidos, das lendas dos países da Europa, sendo que cada um tem o seu valor, né? E a nossa cultura, ela é muito rica. Ela é muito rica se você procurar mais, se você realmente procurar saber, eu sou suspeito em falar, né? Que é uma coisa que eu amo muito. E essa também é uma que eu gosto muito, a próxima que eu vou ler. Essa é a lenda do Tainacan, que ela é uma lenda Carajá. Então vamos lá. A lenda de Tainacan. Imaerô era uma linda jovem Carajá, esperta e ambiciosa. Enquanto as moças da aldeia desejavam se casar com os guerreiros, Imaerô queria mais. Queria se casar com a estrela Tainacan. Passava a noite jurando amor eterno e pedindo que a desposasse. Uma noite, quando todos dormiam, Imaerô viu uma luz muito forte atravessar as frestas de sua oca. Imaginando que Tainacan a tivesse vindo buscar, correu para fora seguindo a luz.
mas encontrou um velho encurvado que lhe disse que havia aceitado o pedido e veio se casar com ela. E Maerô, furiosa, gritou expulsando o velho e falando que jamais se casaria com ele. Denaquê, a irmã de Maerô, vendo tudo, acalmou Tainacã e disse que se ele quisesse, ela se casaria com ele. Com o tempo, Tainacã ensinou o povo o plantio de sementes que havia trazido do céu. Denaquê o ajudava no plantio e nas colheitas, trazendo para o povo Carajá a fartura. E Maerô ridicularizava a irmã por ter se casado com um velho que mal conseguia andar, mas Denaquê não se importava, já amava Tainacã. Um dia, ele precisou sair cedo e disse a Denaquê que não o seguisse, pois iria buscar novas sementes. A manhã passou e foi ficando tarde. Denaquê, preocupada, correu para a floresta procurando o marido, temendo que alguma coisa tivesse acontecido. Encontrou um moço alto, jovem e com pinturas de guerreiro pelo corpo. Denaquê perguntou se ele não tinha visto um homem velho por ali. O homem velho seria seu marido, que saiu cedo e não retornava, e ela estava muito preocupada. O jovem sorriu e perguntou se a moça não estava o reconhecendo. O jovem guerreiro era Tainacã. Os dois se abraçaram e ele falou que havia feito isso para testar o amor de Maerô, mas quem realmente o amava era Denaquê. Os dois voltaram trazendo as sementes e sendo saudados pelo povo. E Maerô, irada pela inveja, fugiu para a mata e, como castigo, foi transformada pelos deuses numa árpia. Essa história eu conheci, eu estava na 5ª série, mas é uma história que eu também gosto muito. Outra que eu vou contar é a da Vitória Régia. A Vitória Régia. Numa das aldeias ribeiras ao rio Amazonas, contava-se que a deusa Lua, Jaci, ao entrar pelo céu à noite, escolhia as virgens mais belas para ir morar com ela no céu. A força da deusa era tão grande que o corpo mortal das jovens sucumbiam e tornavam-se luz, brilhando para sempre no céu. Quando uma jovem sumia, nascia outra estrela no céu, e todos sabiam que mais uma donzela tinha sido escolhida pela Lua. Nayá era uma jovem guerreira que queria ir morar no céu, junto de Jaci. Percorria noites buscando ser beijada pela luz da lua. Subia montanhas e picos mais altos tentando alcançá-la. Seu desejo era tanto que, passado muitos dias, não comia nem dormia, sendo auxiliada pelos pajés a esquecer essa sina e continuar sua vida na terra. Nayá não ouvia, queria ser estrela. Numa noite de lua cheia, a luz da lua adentrou pelas frestas de sua oca, acordando Nayá. A moça viu o brilho da lua refletido nas águas do rio Amazonas. Pensando que a deusa tinha ido se banhar no rio, se atirou nas águas tentando tocar a luz. Seus cabelos compridos ficaram presos nas plantas aquáticas e Nayá estava tão fraca que morreu afogada. O povo pediu clemência para a mãe Lua, que, vendo aquilo, deu um presente especial para Nayá, transformando-a numa estrela diferente de todas as outras, a estrela das águas, a flor do Amazonas que desabrocha na luz da lua. Mais tarde, chamada pelo homem branco de Vitória Régia. Essa é uma lenda também que eu acho muito bonita. Eu aprendi ela na 2ª série. Eu achei triste no começo, mas ela também é uma lenda muito bonita. Outra lenda que eu vou contar, que é uma que eu gosto muito, é a lenda do Boto. A lenda do Boto é oriunda da região norte, precisamente nas comunidades ribeirinhas. Dizem que em noite de festa, o Boto se transforma num belo homem trajado de branco,
adentrando nas casas para festejar. Porém, a transformação não é completa e ele usa um chapéu para esconder a narina no topo da cabeça. Dança e brinca a noite inteira, depois escolhe a mais bonita para passar a noite. Antigamente, dizia-se que o Boto não seduzia só mulheres, mas homens também. Porém, a lenda acabou sendo alterada somente para mulheres. Ao escolher a moça, ele a leva para um passeio no rio, escolhendo levá-la junto dele para o fundo das águas ou deixando-a grávida. Daí surgiu a explicação para as moças solteiras que engravidavam, dizendo que eram filhos do Boto. Até hoje, sempre que um rapaz desconhecido chega nas festas, é comum pedirem para que ele tire o chapéu para ver se não é o Boto disfarçado. Em algumas casas de encantaria, o Boto é visto como um encantado, um ser mágico de grande poder, fragmentado nas forças da natureza e morador das águas. Lendas ou não, o encantamento está aí para aqueles que acreditam. Cuidado com o encanto do Boto. Agora eu vou contar uma lenda que eu gosto muito, que é de um serzinho que eu me assemelho muito também. Já tive várias experiências com lendas de familiares, experiências espirituais também, que é o Saci. Que o Saci, assim como muitos personagens do nosso folclore, ele é cultuado em algumas casas, em alguns terreiros. Ele é visto como um ser protetor da mata, como um ser protetor da floresta. E muitas pessoas também procuram agradá-lo. E procuram agradá-lo com fumo, com agrados, com oferendas. E o nosso folclore, ele é essa costura, né? Essa costura de lendas, essa costura de manifestações culturais, essa costura de crendices, que é o que vem do povo, né? Do povo antigo. E eu acho isso muito interessante, as receitinhas das avós, as receitinhas dos nossos bisavós, que sempre davam certo. E eu acho isso maravilhoso. Foi uma coisa que eu gostava muito quando era pequeno, de ouvir meu avô me contar as lendas, as coisas que aconteceram com ele. E isso tudo contribuiu muito para minha imaginação. E é isso, gente. Vamos seguir. O Saci Pererê. Talvez seja o personagem mais icônico do nosso folclore. Desde criança, adorava sentar no chão enquanto meu avô contava as experiências que ele e outros familiares tiveram com o Saci. Se eu acredito, é claro. A origem dos contos sobre o Saci são oriundas das regiões sul do Brasil, e há relatos de que vieram muito depois dos contos de outros seres, como a caipora e o curupira, nos quais datam do ano de 1500. Então o Saci ele veio depois. O Saci muitas vezes é visto como um ser protetor da natureza, brincalhão, que gosta de pregar peças como azedar o leite, queimar a comida, esconder objetos, outras tido como um ser maléfico, de mau agouro e habitante do mato. Suas características variam de região para região, mas em sua maioria trata-se de um menino negro, de baixa estatura até meio metro, usando um cachimbo e um gorro vermelho na cabeça, do qual está concentrado todo o seu poder. Anda dentro dos redemoinhos, rouba cavalos para correr os campos à noite, trançando suas crinas, e solta um assovio que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Sem o gorro, o Saci torna-se indefeso, e para recuperá-lo de volta, faz favores para quem obteve o gorro. Dizem que o Saci nasce dentro do bambu, vive por 77 anos e depois que morre, torna-se o cogumelo venenoso, conhecido como orelha de pau. É um ser noturno que sai para andar desde as fazendas, soltando os cavalos dos currais e percorrendo
até as estradas, assustando viajantes com seu assovio e cobrando pedágios por fumo e cachaça. É comum todo viajante que for viajar à noite deixar na estrada cachimbo, fumo de corda e cachaça. Se do contrário não for presenteado, faz os viajantes se perderem dentro da mata. Dizem que o saci pode se transformar em pássaro ou em qualquer outra coisa quando se sente ameaçado. Para capturá-lo, pode-se jogar uma peneira de palha ou um rosário dentro de um redemoinho e assim puxar o seu gorro. Para se livrar dele, muitos viajantes também andavam com cordas cheias de nós. Assim, quando se sentiam ameaçados, jogavam a corda para trás. Assim, o saci iria se entreter em desmanchar os nós enquanto o viajante já teria seguido o caminho. O saci, em alguns pontos do Brasil, é visto muito além de uma lenda e cultuado espiritualmente como um ser da floresta, onde lhe são feitas oferendas, geralmente com fumo e bebida, para aplacar também o seu temperamento. Pode-se dizer que o saci é um ser antigo, sem sentimentos de distinção sobre o que é do bem ou do mal, habitante do mato e protetor da natureza, o verdadeiro filho do mistério. O meu bisavô, o meu avô, sempre me contavam lendas sobre o saci. Meu pai também falava a respeito de um tio dele que dizia ter apanhado de um saci. Então, essas lendas, essas histórias foram muito presentes na minha vida. Depois, escutei elas nas escolas, sempre no mês do folclore, em que nós todos fazíamos os trabalhos. E, como eu disse anteriormente, isso contribuiu muito para a minha imaginação, isso contribuiu muito para a minha arte, para eu me construir como artista. A cultura popular brasileira, as nossas lendas, é algo que é uma fonte que eu bebo, é da onde eu busco minha inspiração. E a nossa cultura é uma cultura muito rica, é uma coisa que me impulsiona, sabe? E que eu amo muito e que eu pretendo cada dia mais aprender. E também pretendo difundir ela através da minha arte para essa nova geração que está vindo, para que isso não se perca com o tempo, né? Porque ultimamente, se perceber, de 20 anos atrás, tem muita coisa da cultura popular que não são mais mostradas em épocas de festa, não são mais passadas. Por exemplo, Dia de Reis, era muito comum eu ver os foliões, né, o pessoal fantasiado, irem na casa das pessoas, pedirem doações. E hoje em dia não se tem mais isso. Distribuição de doces de Cosme e Damião, que antigamente tinha muito, hoje em dia se vê pouquíssimo, muito também por conta do preconceito, do racismo religioso, a intolerância religiosa. Então, na minha arte, eu tento levar essa ideia para as pessoas acordarem, né, quanto a essa riqueza que nós todos temos, e nós não podemos perder isso, que é de suma importância para o nosso povo, é a nossa história. E um povo que não sabe da sua história, ele não sabe para onde vai. Então, aqui deixei um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu escrevo. Peço desculpas porque eu tenho muita dificuldade em me expressar oralmente. Eu prefiro escrever, prefiro me expressar através da minha arte. Mas aqui eu quis deixar um pouco de tudo que eu trago da minha vida, das minhas experiências como artista, como aluno, como admirador da cultura popular. E espero que a cada dia mais brasileiros, mais pessoas possam ter curiosidade, possam ter sede de beber dessa fonte, possam ter sede de conhecimento. Então agradeço muito a vocês. Agradeço a Lei Aldir Blanc, a Secretaria de Cultura de Osasco, e espero vê-los em breve, depois que essa pandemia passar, estarmos todos juntos fisicamente, e desejo muita arte para todos, muita tolerância, muito amor, e que a cada dia mais nós possamos nos orgulhar da nossa cultura,
nos orgulhar do nosso país, da nossa arte, do povo brasileiro, e que o povo brasileiro ele possa ter mais amor, possa ter mais respeito, principalmente com a classe artística, que é uma classe que é muito incompreendida e que é muito desvalorizada. Então, me despeço aqui, agradeço a todos e desejo um ótimo ano para todos nós.